em solucionar rapidamente. E o princípio 10, o último princípio, é de que a sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Embora o nível mais alto de preços seja no longo prazo o primeiro efeito do aumento da quantidade de moeda, no curto prazo a situação é mais complexa e mais controversa. Muitos economistas descrevem os efeitos de curto prazo da injeção monetária como o aumento da quantidade de moeda na economia estimula o nível geral de consumo e, portanto, a demanda por bens e serviços. Então, mais moeda na economia, mais eu vou me sentir disposto a consumir e mais produtos eu vou querer. O aumento da demanda pode, com o tempo, levar as empresas a elevar os preços. Porém, nesse ínter, esse aumento também incentiva as empresas a contratar mais mão de obra e a aumentar a quantidade de bens e serviços produzidos. E o último item, maior contratação significa menor desemprego. Então, essa linha de raciocínio leva a um amplo trade-off, a um amplo dilema final na economia, que é o seguinte: é um trade-off de curto prazo entre a inflação e o desemprego. Ou seja, se eu tenho um pouquinho mais de inflação, o desemprego cai. Se eu quero baixar a inflação, baixar o consumo, baixar a quantidade de moeda, eu consequentemente aumento o desemprego. Embora alguns economistas ainda questionem essas ideias, a maioria aceita que a sociedade enfrenta um dilema, um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Isso significa que em um período de 1 ou 2 anos, muitas políticas econômicas empurram a inflação e o desemprego em direções opostas. Os formuladores de políticas enfrentam esse trade-off sem considerar se tanto a inflação quanto o desemprego se apresentam em níveis elevados, como ocorreu no início da década de 80, em níveis baixos, como ocorreu na década de 90, ou em níveis intermediários. Ok? Vamos baixar aqui. Esse trade-off de curto prazo é de grande importância para a análise do ciclo de negócios. As flutuações irregulares e imprevisíveis nas atividades econômicas, medidas pela produção de bens e serviços ou pelo número de pessoas empregadas. Portanto, o ciclo de negócio é a flutuação da atividade econômica, que vai depender da quantidade de bens que você produz ou pela quantidade de pessoas que estão empregadas. Portanto, se eu tenho um ciclo em que a produção de bens e serviços está no seu máximo, o número de trabalhadores empregados está no seu máximo, esse é um ciclo de negócios positivo. Ou eu posso ter menos produção, menos emprego, que seria um ciclo de negócios negativo. Portanto, os formuladores de políticas podem explorar o trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego usando diversos instrumentos de política econômica. Ao mudarem os montantes referentes aos gastos do governo, ao total arrecadado de impostos e as emissões de moeda, os formuladores de política poderão influenciar a demanda global por bens e serviços. As mudanças na demanda, por sua vez, influenciam a combinação de inflação e desemprego que a economia apresenta no curto prazo. Uma vez que esses instrumentos de política econômica são potencialmente tão poderosos, a maneira como os formuladores de políticas devem utilizá-los para controlar a economia e mesmo se devem ou não utilizá-los é objeto de constante debate. Agora vejam um exemplo americano, né? Então o debate esquentou nos primeiros anos da presidência de Barack Obama. Em 2008 e 2009, os Estados Unidos e outros países sofreram uma profunda crise econômica, que é a crise financeira decorrente lá da falência do Lehman Brothers, um banco norte-americano, que deu início aí a uma crise financeira que persistiu até outro dia. Então veja, problemas no sistema financeiro causado por aplicações ruins no mercado imobiliário transbordaram para o restante da economia. Nesse contexto, houve uma redução significativa de renda e um aumento do desemprego. O que os formuladores de políticas fizeram? Os formuladores de políticas
reagiram de diversas maneiras para aumentar a demanda agregada por bens e serviços. A principal medida do presidente Obama foi a edição de um pacote de estímulos mediante a redução de impostos e o aumento dos gastos por parte do governo. Ao mesmo tempo, o Federal Reserve, que é o Fed, que é o Banco Central norte-americano, aumentou a demanda de moeda. O objetivo dessas políticas era reduzir o desemprego. Alguns temiam, porém, que tais políticas pudessem com o tempo levar a um nível excessivo de inflação. Então, este último princípio coloca claro um dilema, e que é cruel, um dilema cruel, entre inflação e desemprego. Porque o cruel é que o desemprego, ele não é só um problema econômico, ele se concretiza também em um problema social. Pais de família, mães de família, pessoas com idade, jovens, ficarem desempregados causa problemas sociais não econômicos gravíssimos numa sociedade. Então hoje, por exemplo, o nível de desemprego no Brasil é altíssimo. Isso aumenta a criminalidade, aumenta o suicídio, deixa as pessoas desalentadas e, consequentemente, também baixa o consumo. Então é um problema econômico e não econômico. E o dilema está contra a inflação, ou seja, o preço dos produtos aumentar um pouco pode talvez ser um problema monetário. Ou melhor, é um problema estritamente econômico. É um problema econômico a elevação dos preços. Então note que o exemplo que o autor usa aí para mostrar esse dilema, que é um dilema de constante debate, muito controverso entre vários macroeconomistas, é de que quando o presidente Obama inicia o seu governo em uma crise americana brutal, a maior crise desde os anos 30, com um desemprego monumental, que estavam levando cidades a virarem cidades fantasmas, a pobreza extrema aumentando nos Estados Unidos, ele decidiu fazer aumento de moeda, um pacote de estímulo, fazer medidas em que o Estado queria corrigir o problema da tal da mão invisível, mesmo que isso resultasse em um pouquinho de inflação. A decisão dele foi resolver o trade-off do desemprego, não o trade-off da inflação. Então veja como é complexa a gestão da economia. Nós não vamos